Se você convive com artrite, acorda com o corpo travado, sente dor constante e já tentou de tudo sem encontrar uma melhora real, esse vídeo pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua saúde. Porque depois de 12 anos convivendo com artrite reumatoide, eu descobri algo que ninguém tinha me explicado antes. Não é uma única solução que transforma o corpo, é um conjunto de escolhas feitas de forma certa. E isso foi que me permitiu reduzir inflamações, voltar a me movimentar, recuperar energia, diminuir crises e voltar a viver uma vida ativa sem deixar a doença controlar tudo. E não, eu não vou te prometer cura milagrosa. O que eu vou te mostrar aqui é vida real, experiência real e o que realmente fez diferença no meu corpo. Mas antes, deixa eu te mostrar exatamente para quem esse conteúdo foi criado, porque talvez você esteja vivendo algo muito parecido com o que eu vivi. Esse vídeo é para mulheres que convivem com artrite e dores constantes, pessoas que acordam com o corpo rígido e inflamado, quem sente medo de piorar com o tempo, pessoas cansadas de depender apenas de remédios, quem já tentou tratamentos e ainda sente que falta alguma coisa, pessoas que deixaram de se movimentar por medo da dor, quem sente que perdeu qualidade de vida, mulheres que querem voltar a ter energia e autonomia, pessoas emocionalmente cansadas de viver com dor todos os dias, quem quer voltar a viver no momento sem se sentir limitada pela doença e principalmente para quem ainda tem esperança de melhorar. E para você entender que isso não vem de teoria, deixa eu te mostrar por que eu decidi criar esse método. Eu convivo com artrite reumatoide há mais de 12 anos e durante muito tempo eu senti dores constantes, tive inflamação severa, fiquei limitada, usei medicações fortes, precisei fazer infiltrações, tive crises frequentes e cheguei a não conseguir fazer coisas simples do dia a dia. Eu já passei por muitos tratamentos, exames, remédios, frustrações, lesões, cirurgias e períodos em que meu corpo simplesmente me obrigou a parar. Mas existe algo importante mesmo vivendo com tudo isso. Eu nunca aceitei ser vítima dessa doença. Hoje eu treino, tenho uma rotina ativa, consigo me movimentar, mantenho minha inflamação controlada e compartilho minha rotina nas redes sociais. Além disso, todos os dias eu recebo comentários de pessoas dizendo que se identificaram, né, com a minha história. Parece que você descreveu minha vida, ninguém entende essa dor, eu achei que nunca conseguiria melhorar. Porque quem vive com artrite sabe, a pior parte não é só a dor, é sentir que sua vida começa a girar em torno dela. Agora, deixa eu te contar o que realmente mudou a minha vida, porque por muito tempo eu também achei que estava fazendo tudo certo, mas eu estava cometendo um erro que piorava ainda mais a minha inflamação. E é exatamente isso que eu quero te mostrar agora. Porque talvez o problema não seja a falta de esforço, talvez você só esteja tentando de forma errada. O maior erro de quem tem artrite é parar completamente de se movimentar, ignorar a alimentação e abandonar o emocional por medo da doença. E eu entendo isso, porque quando o corpo dói, a primeira reação é querer se proteger. Você evita exercícios, evita esforço, evita movimentos. Só que existe um problema. Quanto menos você se movimenta, mais o corpo perde força, mais rigidez aparece, mais inflamação acumula e aos poucos o corpo começa a travar ainda mais. Além disso, muita gente continua alimentando a inflamação diariamente sem perceber. Açúcar, ultraprocessados, álcool, excesso de estresse, sono ruim, ansiedade constante, tudo isso mantém o corpo em estado de alerta o tempo inteiro. E existe algo que quase ninguém fala: o emocional também inflama. O estresse constante piora crises, a ansiedade aumenta a tensão. O medo faz a pessoa viver em estado permanente de defesa, ou seja, sem perceber, a pessoa tenta se proteger, mas acaba fortalecendo exatamente o problema que quer combater. Foi quando eu percebi isso que comecei a entender algo que mudou completamente a minha vida. A artrite não melhora apenas com uma única solução. Ela melhora quando você muda o ambiente do corpo. Durante muito tempo eu achei que precisava escolher entre ou me esforçar demais ou parar completamente. Mas o equilíbrio está no meio disso tudo. Hoje eu entendo. Movimento ajuda, excesso prejudica. Quando você se movimenta com consciência, melhora a mobilidade, reduz rigidez. Foi quando eu comecei a observar que o que eu comia, né, impactava diretamente minhas dores. E isso mudou tudo, porque a alimentação não é só comida, é informação para o corpo. Quando eu comecei a reduzir o açúcar, o álcool, ultraprocessados, excesso de glúten, meu corpo começou a responder diferente.
Menos rigidez, menos crises, mais energia e não precisa de perfeição, precisa de consciência. Faz o seguinte durante 3 dias, retira o açúcar, ultraprocessados e o álcool. E observa sua dor ao acordar, sua energia e a sua rigidez. Você vai perceber como pequenas escolhas impactam diretamente a inflamação, mas existe um pilar que eu negligenciei por muito tempo. E talvez ele seja um dos mais importantes, o emocional. Eu vivi anos tentando resolver tudo no controle, na força, na cobrança, até perceber algo. O corpo fala o que a mente ignora. O estresse impacta a inflamação, a ansiedade impacta crises, as emoções acumuladas aparecem no corpo. Foi por isso que eu comecei meditação, autoconhecimento, terapia, silêncio, a desacelerar. E isso mudou completamente a minha relação comigo mesma. Hoje, antes de dormir, pare 5 minutos em silêncio, sem celular, e se pergunte: o que mais me desgastou emocionalmente hoje? Porque quando você começa a se escutar, o corpo também começa a responder diferente. O que transformou minha vida não foi uma única estratégia, foi soma, alimentação, movimento, emocional, consciência. Foi quando eu parei de lutar contra o meu corpo e comecei a cuidar dele de forma certa. E talvez essa seja a maior mudança. Você não precisa viver refém da artrite. Existe caminho, existe melhora, existe controle. Agora deixa eu te mostrar uma coisa importante, porque depois de viver tudo isso, eu entendi que o maior custo da artrite não era financeiro, era perder a liberdade de viver normalmente. Quanto vale voltar a se movimentar sem medo, acordar com menos dor, recuperar sua autonomia e voltar a sentir energia? Não viver esperando a próxima crise. Porque quem vive com dor constante sabe, não é só o corpo que cansa, é a vida inteira. E muitas pessoas passam anos gastando dinheiro com tratamentos, com remédios, com exames, tentativas frustradas sem aprender a controlar os pilares que alimentam a inflamação todos os dias. Foi por isso que eu organizei tudo que eu vivi e aprendi no Vida Ativa com Artrite. Um e-book prático, direto e real, sem promessas milagrosas, mas com tudo que realmente me ajudou ao longo desses 12 anos convivendo com a artrite. O que você vai aprender? Alimentação anti-inflamatória, movimento com consciência, controle emocional, hábitos que ajudam a reduzir crises, rotina prática, erros que pioram a inflamação, como recuperar a autonomia aos poucos. Você vai receber também alguns bônus. Um guia de meditação para ajudar no controle emocional, para reduzir o estresse e manter o equilíbrio mental. Um guia com médicos do Protocolo de Coimbra, com direcionamento para profissionais que trabalham com protocolo, o mesmo que eu utilizo há mais de 6 anos e que me ajudou a sair completamente das medicações. E você também tem garantia incondicional de 7 dias. Se sentir que o conteúdo não faz sentido para você, basta pedir o reembolso, sem risco. Tudo isso por apenas R$ 97. Se você está cansada de viver limitada pela dor, de sentir que a sua vida gira em torno da artrite e quer voltar a ter uma vida ativa, leve e com mais autonomia, esse pode ser o começo da sua transformação. Depois de 12 anos convivendo com a artrite, eu descobri algo. Seu corpo não está contra você, ele só está esperando os cuidados certos. Clica no botão abaixo e começa hoje, porque a sua vida não precisa continuar sendo definida pela dor.